Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Boa noite a todos, sejam bem-vindos nesse encontro dominicais, Refletindo com Jesus, onde a nossa pretensão aqui não é fazer uma preleção, nenhuma aula, mas sim trocar ideias referentes aos temas atuais, é óbvio, sempre focado no Evangelho do nosso Mestre, né? Estamos gravando esse programa, aqueles que quiserem permanecer com as câmeras desligadas, não tem problema, e a gente sempre espera que as câmeras abertas estejam participando, e ao final, que teçam seus comentários, né, pertinentes ao nosso tema, que será apresentado pela nossa confrade Eleni Barbosa de São Bernardo. Fraternidade Espírita Paulo Estevão, desculpa, Eleni, Isso. Me perdoe. Vamos convidando então a Lourdes Cutiaro para fazer a prece inicial, para a gente dar continuidade ao nosso programa. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva, agora e sempre. Vamos nos acalmando,
sentindo a paz do ambiente e nos ligando com os nossos amigos do plano espiritual. Temos aqui nesse momento de reflexão, pedir aos nossos anjos que nos intuem, que nos abençoe e que nos ilumine em todas as situações. E assim, agradecidos pelo dia, agradecido por tudo que somos, por tudo que seremos um dia. Fazemos a prece que o nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ao teu reino, que seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque esse é teu reino, teu poder, tua glória, para todo sempre. E assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim será. E a música, Lourdinha, a obrigada. música é agora? A música A agora. música, isso. Eu te desejo vida, longa vida, te desejo a sorte de tudo que é bom. Estamos envolvendo a nossa companheira Eleni Barbosa, que vai nos trazer um tema que vai nos render bastante reflexões, para que a nossa semana seja cheia de êxito, né? Iniciando-se no domingo com esse encontro com o nosso grande Mestre Jesus. Eleni, o espaço é todo seu, que os nossos benfeitores espirituais te intuem e te ilumine nas suas dissertações desta noite. Olá, gente. Mais uma vez, boa noite a todos, boa noite a todas. Para mim é uma alegria imensa estar aqui nessa sala junto de vocês. Quero, assim, agradecer imensamente pela oportunidade, né? Estar com amigos, estar com companheiros, com irmãos, para a gente trocar umas ideias, meditar um pouco, né? Refletir com Jesus. Eu escolhi essa música porque ela toca bem o coração. Ela fala assim de parceria, fala de amizade, fala de bom sentimento. E eu escolhi um tema hoje para a gente meditar sobre ele, que tem se falado tanto sobre ele, mas nunca é demais voltar ao assunto para que a gente possa aprofundar um pouquinho mais, né? Então, eu vou falar de relacionamentos. E a gente vai percebendo no decorrer da nossa vida que tudo converge para a questão dos relacionamentos. A gente percebe que enquanto nós não equilibrarmos esse departamento da nossa vida, enquanto nós não tivermos essa harmonia, nós estaremos sempre buscando alguma coisa. Eu vou comentar um pouquinho hoje sobre, principalmente nesses momentos que nós estamos passando, momentos tão conturbados, muitas vezes a gente não tem aquele cuidado que nós deveríamos ter com o nosso relacionamento, seja ele em que nível for. A gente vai falar um pouquinho sobre o relacionamento no lar, mas o relacionamento, ele envolve todos os departamentos da vida, seja dentro da nossa casa, seja no nosso trabalho, seja no nosso estudo, seja no nosso grupo de atividades, seja na rua. Porque se
a gente trabalha bem a questão do relacionamento, olhar o outro e não entrar no momento de angústia, de aflição que o outro está passando, nós vamos entrar num momento de convergência que não nos levará a lugar nenhum. Então, hoje é para a gente refletir um pouquinho, e eu trouxe para a gente conversar sobre o livro de André Luiz, né, Psicografia de Chico Xavier, o livro Nosso Lar, livro que nós estamos fazendo estudo já há algum tempo, muitas pessoas que fazem parte do nosso grupo estão aqui hoje, e eu escolhi o capítulo 20, que fala sobre noções de lar. Então, só para a gente recapitular um pouquinho, voltar um pouquinho atrás, vamos lembrar, né? André Luiz foi recolhido, esteve no hospital. Quando ele tem a alta do hospital, o enfermeiro Lísias, que o acompanhava, que são amigos, são irmãos, provavelmente de outras épocas, Lísias convida André para ir morar em sua casa. E chegando lá, ele tem toda a atenção de Dona Laura, que é a mãe de Lísias. E ela o recebe assim como um filho, né? E o André começa a se inteirar das coisas do lar, vai conhecer a neta, que é recém-chegada da terra, que está convalescente num dos quartos, e quando eles saem, Dona Laura, ela começa a comentar com o André alguns assuntos. E o André faz uma pergunta para ela, né? Aqui, no plano espiritual, aqui em nosso lar, os relacionamentos são iguais na Terra? Pergunta errada, né, gente? Porque, na verdade, nós aqui que buscamos copiar, não, mas buscamos entender como é o relacionamento no plano do lado de lá, para que a gente possa ter um relacionamento um pouquinho melhor, né? E a Dona Laura, ela diz isso para ele, que há muito tempo na Terra se procura ter esse entendimento de relacionamento. E é interessante que ela fala que quando ela chegou lá, ela não entendia muito bem disso. E foi preciso vir um senhor que foi trazido pelo Ministério do Esclarecimento, e esse espírito era um matemático, e ele trouxe assim, mostrando, né, que na verdade o lar seria tendo uma parte vertical e uma horizontal, onde se formaria o ângulo perfeito. Então, vejam que interessante, né, gente? Aquele que busca, então ela diz assim, olha, num relacionamento, tem sempre um que é mais verticalizado e outro que é mais horizontalizado. Se nós procurarmos vivenciar dentro desse entendimento, dentro dessa compreensão, nós vamos ter o vértice perfeito, ou seja, aquele ângulo de 90 graus, né? Esse ângulo reto, o ângulo divino, onde você tem esse vértice, onde se converge o relacionamento e onde se tem um relacionamento harmônico. Então, para isso, a gente medita um pouquinho que são dois sentimentos, na verdade. Nós temos um sentimento horizontal e um vertical, são energias. E nem sempre, dentro desse relacionamento de duas pessoas, ou até mais, nem sempre eu vou ser o tempo todo horizontal ou o tempo todo vertical. Em alguns momentos, eu posso ser aquele eixo, né? Vamos colocar aqui o eixo Y, o eixo vertical, das pessoas que têm uma maior sensibilidade, que têm um sentimento um pouquinho mais aflorado, aquela pessoa que é mais suave, é mais tranquila, é mais receptiva.
em determinados momentos, a gente pode ter essa energia, esse comportamento. Agora, em outros momentos, eu posso ser aquele eixo horizontal, onde é preciso uma praticidade maior, onde é preciso maior ação, onde é preciso uma atenção maior, né? Até um esforço maior. E se no relacionamento nós entendermos isso e respeitarmos esse momento, nós estaremos formando esse ângulo perfeito, né? Esse ângulo espiritualizado, convergindo todos para o mesmo ponto. Então, vamos pensar assim, dentro de um lar, muitas vezes se colocam, e a gente pode voltar aqui, nós podemos ficar filosofando durante muito tempo, mas vamos pensar quando que aconteceu essa fala entre André e Dona Laura. Mais ou menos ali em 1938, tínhamos uma sociedade totalmente diferente. É claro, não é possível comparar a sociedade que nós temos hoje com a sociedade daquele tempo, onde se tinha a mulher como aquela que fica em casa, incumbida de cuidar da educação dos filhos, cuidar da toda a rotina doméstica, aquela que era a cuidadora da casa, vamos dizer assim. Enquanto que o marido era aquele que saía, que ele ia cuidar da vida, que ele ia trazer o alimento, ele era o mantenedor da família. Nesse tempo, nós poderíamos até pensar que existia um eixo bem traçado, que a mulher seria o vertical e o homem o horizontal, mas será? Será que sempre foi assim? Será que naquele momento, em todos os departamentos, em todos os instantes da vida, a pessoa atuava dessa maneira? E trazendo agora para o nosso tempo, quando a mulher, né, ela foi à luta, nós estamos trabalhando fora e dentro de casa. Se nós tivermos a atenção voltada para esse ponto, agora, nesse momento, eu vou ser mais tranquila, eu vou ser mais serena, eu vou ser aquele ângulo, aquele vértice, né, aquela reta mais verticalizada, mais introspectiva, mais tranquila, enquanto que o outro assume a maior praticidade e nós vamos convergir todos para um ponto de equilíbrio, um ponto de harmonia. E vale a pena nós pensarmos que a gente está falando de um relacionamento, mas não é somente entre um homem e uma mulher. Nós podemos trazer para o nosso entendimento, para a nossa compreensão, também um relacionamento entre dois homens, um relacionamento entre duas mulheres. É um instante em que cada um assume um desses eixos, né? O eixo vertical ou o eixo horizontal, e se houver a convergência, estaremos formando esse ângulo perfeito. Agora, trazendo para a nossa vida, do nosso dia a dia, nós podemos pensar que isso também pode acontecer num relacionamento entre pai e o filho, entre a mãe e a filha, entre vizinhos, entre pessoas que se relacionam no dia a dia, trazendo para o nosso trabalho. Quantas vezes a gente tem um trabalho maravilhoso, que a gente se sente bem, se sente em harmonia, por quê? Porque nesse trabalho as pessoas se entendem de tal maneira que traz essa harmonia. Então, nós temos um que é a tranquilidade, a serenidade, aquela reta, né? O eixo Y, o eixo vertical,
enquanto que o outro é o mais prático, é aquele que está dentro do eixo horizontal, convergindo para a tranquilidade do trabalho. Outras vezes, nós estamos num trabalho que, por mais que a gente tente, a gente não consegue trazer esse equilíbrio. Mas será que se eu pensar e raciocinar um pouquinho, mudar um pouquinho a minha forma de entendimento, mudar a minha forma de me colocar, a forma de enxergar aquela atividade e ver que nesse instante eu posso ser o outro eixo para buscar essa complementariedade, porque é isso que a gente busca. E aí a gente está buscando a tranquilidade, a serenidade. Então, em qualquer relacionamento, a gente precisa colocar como se fora, vamos dizer assim, um jogo, né? Aquele joguinho de frescobola na praia. Um joga a bolinha para o outro joga a bolinha para o outro. Não é tênis, não tem cortada. O legal, o importante é não deixar a bolinha cair. Então, em todo relacionamento é isso, né? Manter essa atração, né? Essa complementariedade, lembrando o seguinte, que linhas divergentes não convergem. Então, vai estar sempre um com problema, sempre um contra o outro, e não se chega a um ponto de equilíbrio. Para a gente entender um pouquinho mais, né? A fala de Dona Laura é assim como se era uma aula, na verdade. Ela traz assim um panorama psicológico de todos nós aqui na humanidade, de como que a gente enfrenta a nossa vida, o nosso dia a dia, de como nós estamos buscando conviver. Porque o maior problema do ser humano hoje é o problema de convivência. Trazendo para esse momento de pandemia, quantos casamentos, quantos relacionamentos se tornam insustentáveis porque um não cede, ninguém cede. E quando ninguém cede, o que vai acontecer, né? A bolinha vai para o chão, a bolinha já não é mais o frescobol, é tênis, é cortada mesmo. Você não segura mais esse relacionamento. Então, quando ela fala da importância dessa complementariedade, ela diz assim, que juntos nós ganhamos em evolução. Que juntos, entendendo o momento do outro, entendendo a condição do outro, nós vamos evoluindo. E a gente pode perguntar, mas se tivesse sozinho, teria evolução? Sim, claro que teria. Mas com mais pessoas juntos, essa evolução ela é potencializada, ela se torna muito mais rápida. E nós podemos dizer, trazendo-os para dentro da nossa casa, do nosso lar, é um templo sagrado, né? O lar é onde a gente se reabastece, é o momento onde nós estamos em harmonia, se não estamos, deveríamos estar. Se alguma coisa não está bem, é momento de repensar, de transformar, de modificar, né? Porque sem o lar, nós voltaríamos à barbárie. Nós não teríamos o que nós temos hoje, o que nós já ganhamos em evolução, aquilo que nós conquistamos, porque, na verdade, o lar foi uma construção nos tempos. Vamos voltar lá atrás, foram as primeiras sociedades, os primeiros que foram se unindo, e conforme foi entendendo da necessidade de educar os filhos, foi criando o lar, e ele está em evolução. O que nós temos hoje é diferente do que nós tínhamos em 1938, no tempo dessa conversa. Porém, os sentimentos, as pessoas, a forma de vivenciar, isso é o mesmo. É uma construção de todo momento, é uma plantinha. E como toda plantinha, ela precisa ser cultivada. Relacionamento é preciso ser cultivado. É dia após dia. Lembrando que nós estamos atuando em alguns departamentos da vida
como o eixo vertical, mas em outros momentos nós podemos ser o eixo horizontal. Nós não estamos o tempo todo na verticalidade, mas nós também não estamos o tempo todo na horizontalidade. Então, tem momento que eu preciso entender que aquele outro, ele precisa, sim, tomar a atitude, que é o momento dele de entrar em ação, e eu tenho, na minha verticalidade, estar ali do lado dele, dando amparo, para que as coisas aconteçam em harmonia, em equilíbrio, né? Então, assim, a gente vai traçando todo esse panorama para que a gente possa entender a necessidade que nós temos de repensar a nossa vida. Esse é um ponto importante aqui. Se eu não consigo, vou refletir um pouco, se eu não consigo me relacionar bem, formar um ângulo divino com uma única pessoa, como eu posso formar esse ângulo divino com 8 bilhões de pessoas? Porque dentro do lar nós estamos formando uma sociedade, é um planeta em miniatura. No momento que eu entendo e passo a respeitar aqueles que estão comigo, que estão do meu lado, eu consigo entender o outro que está na rua, eu consigo entender o outro que está no meu trabalho, eu consigo entender o outro que está na minha escola, no meu campo de ação. Lembrando, mais uma vez, qual é o meu posicionamento diante disso? Em que departamento da minha vida eu estou atuando nesse momento? E como eu devo agir? Compreensão, né, gente? Entendimento. É a busca constante do equilíbrio. Só voltando um pouquinho de novo na fala da dona Laura. Ela diz assim para o André: o problema dos lares hoje em dia é que quando um fala com o outro não dá atenção. Não existe a escuta ativa que tanto é falado nos dias de hoje. A mulher está comentando o caso dos filhos em casa e o marido está pensando lá no escritório. E quantas vezes ele está falando dos problemas do trabalho, ela está pensando na modista, trazendo para os nossos dias, enquanto um está tentando buscar um diálogo, uma compreensão, o outro está ali, o mais normal hoje em dia é no WhatsApp, é nas redes sociais, não tem afeto, não tem interesse pelo outro, não tem aquela devida atenção, e mesmo com um amigo, o instante que a pessoa vem, se abre, precisa falar, a evolução faz parte disso. É abrir os braços. Estamos juntos, meu amigo, né? Vamos vencer, vamos passar por toda essa dificuldade. A escuta ativa, o momento de ser aquele vértice perfeito que vai ser formado num ângulo, onde eu tenho uma reta vertical, mais envolvida com planos maiores, com a sensibilidade, enquanto que o outro está ali na sua praticidade. E trazendo um pouquinho aqui para a nossa doutrina, vamos lembrar, né, que quando você tem essa reta horizontal e essa vertical, se você traça uma reta na diagonal, você tem o triângulo retângulo, que é o triângulo simbolizando a doutrina espírita, que é o tripé, né, onde nós temos ciência, nós temos filosofia e nós temos religião. Se nós trabalharmos esse vértice perfeito em todos os nossos relacionamentos, nós vamos estar, porque lembrando que a doutrina espírita é uma doutrina evolucionista, e lembrando que se nós trabalharmos isso, nós estaremos partindo principalmente para a religião cósmica, onde coloca todos os seres
em pé de igualdade, apesar das suas diferenças, porque a experiência de um é diferente da do outro. Mas porque se entendeu e se respeitou a capacidade que um tem de, num determinado momento, estar mais verticalizado e o outro está mais horizontalidade, formando essa complementariedade que é o símbolo da harmonia, do equilíbrio, do entendimento entre todos os seres. E jogando isso aí para a galera, né? Jogando isso para a plateia, para a gente refletir em que momento da minha vida, em que instante da minha vida eu estou atuando verticalmente, mais sensitivo, mais harmonioso, mais ponderado. Mas em que momento da minha vida eu estou atuando na horizontalidade, mais prático, mais decidido, mais firme naquela resolução, tomando atitude, trazendo isso para o nosso dia a dia, quando nós atuamos dessa maneira. Em que sentido, no momento que eu entender essa necessidade, eu estarei melhorando o relacionamento com todos, não somente dentro do meu lar, mas em todos os departamentos da minha vida, onde eu estou atuando, de que maneira eu vou estar trabalhando para que eu seja esse elemento de tranquilidade, de harmonia e de equilíbrio. O que vocês acham? Helenir, muito bom esse tema para refletir nesse domingo à noite, porque realmente os nossos relacionamentos estão destroçados. Estão totalmente desequilibrados por falta, de repente, dessas atribuições a cada um desses membros que formam esses agrupamentos, que formam a sociedade. Nós estamos dispersos, nós não estamos sabendo como direcionar as nossas aptidões, as nossas buscas, e aí estamos nos perdendo. Será que esse padrão que a dona Laura utiliza, que falou para o André Luiz em 1944, o livro é de 44, né? Deve ser por aí. Será que aquele padrão falado pela dona Laura, trazido pela dona Laura, ele está ultrapassado lá em nosso lar? Será que passados essas décadas, a colônia espiritual nosso lar está, de alguma maneira, reformulando este padrão? Porque lá ela é muito bem clara, ela fala da mulher na verticalização, cuidando dos filhos, né? Cuidando do lar, educando a sua prole, e o homem buscando o sustento da casa. Mas hoje nós não temos mais isso. Né? Com certeza, se nós tivéssemos a fala da dona Laura hoje, seria uma fala no sentido de que, em determinado momento, a mulher ela é esse eixo horizontal, ou vertical, e outro momento ela vai ser o eixo vertical, porque é isso que realmente está acontecendo, e mesma coisa o homem. É o quê? É o compartilhamento, não é? É a troca, na verdade, é a troca de experiências. O valor, entender o valor do outro, aceitar o valor do outro, não é competição, é complementariedade que a gente está buscando, né? Porto, só um adendo aí, o livro foi lançado em 1943, mas essa fala é um pouquinho antes da Segunda Guerra, então provavelmente é ali por volta de 1938, 1939. Mas pouquinhos anos, né, não muda praticamente nada. Mas no nosso dia a dia hoje a mulher saiu ao trabalho, isso é bom, porque levou ao crescimento da mulher. Ela buscou também, né, ser valorizada, porque antigamente não tinha o valor que a mulher tem hoje. Só que muitas vezes, e é importante que a gente pense isso, que nós estamos competindo com o homem, né? A mulher está competindo com o homem e não é competição. Se houver competição, é divergência,
não tem convergência, e a gente precisa buscar isso. A gente precisa, o ângulo perfeito é formado quando um está na sua posição respeitando do outro, que pode ser invertido, mas tem que haver o respeito, para que haja o equilíbrio, para que haja, né, a harmonia, para que haja realmente a convergência. Vamos abrir aqui para Josi, falar alguma coisa com brevidade, Josi, aí uns 2 minutinhos, tá? Para saber as relações, como se passam na sua cabeça, como poderiam ser diferentes para que o nosso planeta pudesse crescer de maneira mais rápida e que a gente conseguisse suplantar essas dificuldades que nos atormentam tanto, né? Boa noite a todos. Leni, querida, um beijo no seu coração. Maravilhosa como sempre. Boa noite, Rô. A Leni estava falando e vem assim à minha mente o seguinte. Com relação até à mulher, né? Há um tempo atrás, a mulher é considerada como nada, né? Então, eu acho que longe de ser feminista, tá? Porque eu não sou. Mas ela está mostrando o que ela é, o que ela precisa ser, e está extrapolando, mas eu sinto, assim, que há essa necessidade que extrapole para que haja depois o equilíbrio. Porque isso vai ser descoberto, né? De que tudo tem que ser com calma, da mesma forma com o homem, porque está havendo aí a troca de lugares, né? O homem, às vezes, está ficando em casa para cuidar dos filhos, a mulher está indo trabalhar, então está havendo essa troca. Então, esse relacionamento, ele pode estar, sim, conturbado, porém, com o passar do tempo, e mesmo o nosso papel, de estarmos estudando e verificando e criando também os nossos filhos, né? Tem tudo isso. Isso, com o tempo, ele explode, né? Desequilibra, mas a tendência é voltar no equilíbrio, porque nós vamos estar aprendendo gradativamente, né? Então, eu acredito nisso. Obrigada pela atenção. Josi. Luiz Amaro aqui, ó, seguindo aqui a verticalização. Luiz Amaro, é possível, mesmo na horizontalidade, buscar verticalidade? Quer dizer, hoje nós conhecemos um autor aí, o Balmer, que ele fala da ética líquida, ou seja, você sai de casa de manhã aberto para qualquer possibilidade. Para tudo aquilo que te chegar, você vai fazer o gosto do freguês. Você não vai ter a ética da forma que nós conhecemos. Você vai estar subordinado àquilo que chegar até você. Então, nós estamos numa horizontalidade e aceitando as condições que nos chegam, totalmente antiéticas, nós vamos continuar na horizontalidade. Como romper essa horizontalidade e inverter essa linha para que haja convergência? Boa noite a todos. Obrigado, Leni, pela explanação. É um tema bem atual, né? O relacionamento da gente para com a gente mesmo, né? No dia a dia, você fala do Bauman, do mundo líquido, da ética líquida, sem forma. Da gente se integrar tudo, né? Essa integração. Mas eu vejo que a sociedade vai criando estereótipo ao longo dos tempos. E a gente está pensando com o pensamento do século passado, né? De 1940, 1950. Hoje, se nós formos realmente avaliar as sociedades de hoje, até da questão do relacionamento mesmo da intimidade de homem e mulher, do casamento,
Você vê quantos tipos de relacionamentos tem hoje, né? Então, aquele estereótipo da mulher e do homem ser o provedor, da mulher ser a tomar conta da família, é totalmente atrasado já, né? A gente não tem mais quem é vertical, quem é horizontal. Não dá para falar que o homem é a parte material e a mulher é a parte espiritual, né? É um estereótipo do passado isso. Hoje nós estamos num mundo cheio de variedades, né? Há uma procura grande, assim, pela espiritualidade, mas só quem não procura a espiritualidade, eu vejo que é a parte da ignorância, né? Da gente não ter relação com Deus. Essa relação com Deus que é o vertical. Quem não busca Deus tem que buscar alguma outra coisa, porque a gente vive de buscar alguma coisa. Então, se eu não busco Deus em primeiro lugar, eu vou buscar a materialidade em primeiro lugar. Minha preocupação é ganhar dinheiro, é ser rico, é ter coisas, é ter sucessos na carreira, né? E isso vai me satisfazer. Mas quando eu leio alguma coisa, seja a Bíblia, seja um livro espírita ou mesmo um livro de autoajuda, que eu viro essa ponta para cima, né, que eu começo a pensar em possibilidades da continuidade da vida, já começo a fazer essa verticalização, né? Já começo a relacionar com o outro. Mas isso não está só... Aí eu não quero criar um estereótipo, não quero criar um dogma, né? Não é só a pessoa que é espiritualista, que é religiosa, que tem a espiritualidade. O ateu tem espiritualidade, né? Tem pessoas que é completamente assim, avesso a qualquer tipo de religião, e ele é mais espiritual do que, às vezes, uma pessoa que fica o tempo todo dentro da igreja, dentro do centro espírita, né? Não tem nada ligado. Então, essa relação com Deus é muito mais abrangente. Essa relação que a nossa amiga trouxe, ela começa dentro de cada um de nós, né? Se eu não tenho essa relação com Deus, né, que é, como diz uma palestrante aí, ela fala assim que água e fogo, né? A água simboliza a matéria, o fogo simboliza a espiritualidade, né? O fogo não se horizontaliza e a água não verticaliza, né? É bem isso mesmo. Mas a gente precisa dos dois para poder viver. Nós precisamos estar juntos. Então, primeiro dentro de cada um de nós, Porto. Se eu não estiver bem comigo, eu não vou estar bem com o próximo. A Elenir foi muito bem inspirada nessa colocação, né? Como é que eu vou me relacionar com 7 bilhões de pessoas no planeta se eu não me relaciono bem comigo, né? É verdade. Se eu não faço a lição de casa, né? Como é que eu vou sair da minha casa e ter uma relação harmoniosa com as pessoas que eu vou encontrar fora da minha casa? Vamos olhar aqui a telinha, vamos pensar aqui na Maricelma. Maricelma, dentro desse capítulo 20, há um momento que a dona Laura questiona o André Luiz, falando que que a instituição família, para muitos que estão aqui, naquela época, é uma instituição, vamos dizer assim, que está em falência. Você acha que as famílias estão passando por essa dificuldade tão imensa, que estão falindo? E é óbvio que o resultado desta falência, já que ela está ocorrendo, é o modelo, né, de relacionamento que nós estamos adotando nos dias de hoje? Olha, Porto, é interessante que enquanto a nossa colega Elenir, parabéns, Elenir, pela colocação do tema de hoje, para a gente refletir. E, Porto, assim, eu acredito que todos nós tivemos esse exemplo que foi colocado, né? O pai provedor, a mãe dona de casa, e muita coisa mudou. E mudou muito. Principalmente esse eixo
se a gente pode até colocar como família. E se perdeu um pouco disso hoje. Se você for observar, antigamente a gente via nossa mãe, nosso pai, nós sentávamos na mesa, nós conversávamos, nós dávamos atenção, nós ríamos, chorávamos. E como a vida pede mudança, não digo todo, não é generalizando, a família foi deixada de lado. Então, a gente pode observar que o que se perdeu no conceito de família foi justamente a atenção. A mulher tem que trabalhar muito tempo fora, ela vai, ela faz seu serviço fora, ela volta, ela faz seu trabalho em casa. E o pai, às vezes, fica em casa fazendo, às vezes, da mãe. Isso foi bacana, né? Então, ora a mulher está na vertical, ora na horizontal, e assim consecutivamente. Porém, a atenção foi deixada de lado, porque com essa verticalização, a preocupação com a matéria apenas, se deixa de dar atenção para os filhos, se deixa de conversar. A mãe contava historinhas para os filhos, hoje ela já quase não faz, é raro a família que faz para os filhos. Quando os filhos pedem essa atenção, porque o pai e a mãe às vezes nem se conversam quase, um chega tarde, outro também chega, essa atenção é substituída justamente pelo celular. A atenção, depois pega aqui o celular, brinca aí com um joguinho, vê alguma coisa aqui. Então, quando está todo mundo reunido no conceito família, que se deixou de lado, as pessoas não conversam entre si. Elas mandam mensagem uma para outra sentada do lado. Então, esse conceito que ela fala que realmente está se perdendo, não é todos os lares. Tem mulher que trabalha fora, o pai trabalha fora, dá boa educação para os seus filhos, dá atenção, no final de semana deixa reservado para levar os filhos ao parque, a um cinema, ou a fazer uma tarefa, ou sentam para fazer um piquenique no parque, conversam, vê a dificuldade que o filho está passando. Só que isso, infelizmente, o conceito de família, de não atenção, é a maior causa hoje da desintegração das famílias. Porque, às vezes, o marido não conversa com a mulher não conversa com o marido, não conversa com os filhos. E sem essa atenção, não existe aquele conceito, aquele calor de carinho, de respeito, de se sentar à mesa, de se fazer uma refeição junto. Só virou mesmo aquela questão de imediatismo. Então, a família, ela é a célula máter da sociedade. Existem as famílias que passam por tudo isso com equilíbrio, com harmonia, sem se deixar levar pela falta da atenção. Então, aquela pessoa que está dentro da família, ela tem que se ater a isso. Podemos trabalhar fora, podemos realmente extrapolar, como disse a nossa colega, que é muita coisa, muitas vezes, para a gente fazer ao mesmo tempo, mas ora na vertical, ora na horizontal, de acordo com a necessidade que a gente vê com aqueles que nós convivemos, seja na família, seja na sociedade, seja no trabalho, sempre a atenção para nós, enquanto seres humanos, que nós também precisamos da nossa atenção individual, nós precisamos disso, precisamos dar atenção para todos de uma forma igual, para que não se perca esse conceito tão importante que é o conceito da família, e que está sendo sempre deixado para amanhã, e amanhã pode não existir no conceito família. Teremos aí um filho desregrado, uma família, uma separação, entre outras coisas como consequência. Então, nesse caso aí, Maricelma e todos que estamos aqui, não haverá sociedade saudável sem famílias saudáveis, né? Nós temos aqui um casal aqui, Carlos e Emília. Como é que vocês poderiam traçar essas duas linhas que sejam convergentes e não divergentes, embora em direções opostas, que haja convergência? Bom, deixa eu iniciar. Eleni, muito obrigado pela oportunidade de a gente refletir sobre esse assunto, né?
E uma das coisas, quando ela estava dizendo, me passou muitas palavras que ela já colocou, que é o equilíbrio, que é o respeito, né? Mas eu acredito que também uma base muito importante para uma família é o propósito. Quando a gente tem um propósito de família. Muitas vezes a mulher não está trabalhando fora, ou o homem também está em casa. Isso não vai alterar quando a gente tem um propósito, quando está um equilíbrio, quando se caminha junto. Porque algumas vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas, e isso é comum, e isso é normal. Só que é passado que família é fácil, que ter filho é fácil, e não é fácil. Ele é trabalhoso, né? E muitas vezes é colocado que é só o chá revelação. Eu sempre brinco. E as pessoas estão mais preocupadas com o chá revelação do que com a educação que vão dar com os filhos. Então, é isso. A gente tem que ter um propósito. Eu acho que quando a gente tem um caminho e tudo que é bem combinado e bem conversado, eu acho que não tem como dar errado. E o respeito, acima de tudo. É respeitar, não só por ser... É o ser humano. É respeitar o filho como uma pessoa individual, o esposo como uma pessoa individual, e respeitar a mim. Eu tenho que me respeitar também. Se eu não me respeitar, aí as coisas ficam complicadas. É isso, eu acho que realmente a família ela tem que estar na questão do propósito, porque realmente uma sociedade doente é porque as famílias estão doentes. Perfeito. Carlos Eduardo, essa questão de que hoje é uma prática muito comum, né? Nós temos os nossos filhos, trabalhamos fora e temos que deixar com alguém. Alguém vai ter que cuidar dos nossos filhos durante o dia. O que você acha disso, Carlos Eduardo? Desta modalidade de educação? Terceirizar a educação e deixar com os nossos avós, com as babás, com os professores, professoras. Como é que é essa coisa na sua cabeça? Agradecer a Helenir pelo tema, bem relevante para os dias de hoje, como a Emília falou, né? Eu vejo da seguinte forma, né? Nós, aqui em casa, eu posso falar por nós, né? Antes da gente viajar, a Emília trabalhava e eu trabalhava, mas a gente acabava não terceirizando isso, não ficava com a voz, e ficava na escola, né? Aí, quando voltamos de viagem, a Emília optou por ficar com as crianças, porque nesse momento ela achava que seria melhor, na verdade, as crianças estarem com ela, e eu continuei trabalhando. Tá? Mas isso são coisas da vida, né? Eu gostaria, na verdade, de pontuar de uma outra forma, né? Eu ouvi uma frase hoje bem interessante, gostaria de pontuar ela para colocar minha linha de raciocínio em cima. A frase é a seguinte: fora da caridade não há salvação, e fora do aprendizado não há evolução. E para que a gente está aqui na Terra? Nós estamos aqui para evoluir. É fato isso. E como é que a gente evolui? Aprendendo. Ora como homem, ora como mulher. Hoje eu estou Carlos. Pode ser que na próxima encarnação eu não esteja Carlos, eu esteja Carla. Quem garante que na encarnação passada eu não estive mulher? Então, é um estado transitório. O que nós estamos hoje é transitório. E quando você falou, Helenir, do ângulo de 90 graus, eu vejo de uma forma um pouquinho diferente. Trazendo isso para o ser como uma pessoa, como eu, por exemplo, eu vejo a linha vertical como uma linha de emoção e a linha horizontal como uma linha de razão. Quando eu consigo equilibrar a razão e a emoção, aí eu consigo seguir em frente. Por quê? Porque a razão, na verdade, ela é sinônimo do quê? De raciocínio. E o sentimento, na verdade, ele é o quê? Ele é sinônimo de sensibilidade. E é dessa forma que eu vejo esse ângulo obtuso. E é assim, né? Os dois são importantes se a gente parar para refletir. Sentimento, ele é importante, e razão também é importante. E a gente tem que trabalhar, nós, internamente, para que tenha o equilíbrio entre a razão e a emoção.
Eu já falei disso num outro Refletindo com Jesus, por isso que, na verdade, isso está um pouquinho mais latente em mim, né? E equilibrar esses dois sentimentos é um negócio interessante, né? Não quer dizer que a gente equilibrando, a gente vai ser infalível. Por quê? Porque nós estamos numa escola, nós estamos em aprendizado. E aprendizado nos leva a evoluir. A hora a gente vai acertar, a hora a gente vai errar. É fato isso. E assim, né? Esses dois sentimentos vão nos levar ao que é o caminho correto. E quando a gente equilibrar a razão e a emoção, a gente vai estar com as duas asas equilibradas. Aí a gente vai conseguir alçar voos maiores. A gente vai conseguir vai seguir, na verdade, a caminho da nossa evolução. Que basicamente é isso. Era isso então, por nesse hoje. caso, nós temos que considerar, para que possa melhorar as nossas relações, entender que nós somos espíritos, passando por experiências, utilizando corpos, ora masculino, ora feminino, ora com atribuição, ora com outra atribuição. E o momento tem mostrado para mim o quê? Que há uma confusão tremenda. Todos estamos perdidos no sentido das nossas atribuições. Como no nosso inconsciente profundo nós trazemos a vida como se ela se iniciasse no berço e terminasse no túmulo, é como se chegássemos aqui e tivéssemos que realizar todos os nossos sonhos, todas as nossas ilusões, tudo aquilo que supostamente nos daria felicidade e prazer. Aí vem a doutrina espírita com esse ângulo imenso, esse ângulo, uma abertura de 360 graus, nos direcionando. Temos aqui, ó, na nossa frente a Lourdes Cutiaro. Lourdinha, brevemente, aí, uns 2 minutinhos, o que você tem a falar sobre esse tema? Boa noite mais uma vez, gente. Obrigado, Elenir, pela explanação de hoje, né? Muito relevante nas nossas vidas, né? Principalmente olhando quem nós estamos hoje, mulheres, né? Fantástica a nossa evolução até aqui, no momento, né? O tanto que nós lutamos para estarmos aqui nesse momento, né? Nunca esquecendo o nosso passado, né? Nunca esquecendo as nossas vidas anteriores, diante de toda essa evolução aí. E para realmente ter uma sociedade sadia, nós precisamos estar sadios. Nós precisamos criar filhos sadios. Criar pessoas sem preconceito, olhando ao próximo, né? Olhando o nosso irmão e agindo como se nós estivéssemos nos lugares de cada um nesse momento, né? Ninguém está livre da lei do progresso, né? Todos nós vamos passar, todos nós vamos cumprir, todos nós vamos fazer a nossa parte. E se nós olharmos com humildade, tranquilidade, serenidade, o que nós estamos passando hoje e passando para os nossos filhos, para os nossos amigos, para as pessoas que estão ao nosso redor, e o que nós estamos fazendo para nós mesmos, para a gente poder evoluir, que seja gradativamente, de pouquinho em pouquinho, eu acho que fica bem certo de que estaremos numa sociedade um pouquinho menos prejudicada, né? Eu tive a oportunidade de criar os nossos filhos, né? Eu e o Marco, criar os nossos filhos, intercalando nossos horários de trabalho. Precisei de outras pessoas? Precisei, mas pouquíssimo tempo. E nós se abdicamos de muitas coisas, né? Nós se abdicamos de jogos de futebol, de salão de beleza, para ensinar o nosso filho, educar o nosso filho. Porque ter o filho é fácil. Como diz a Emília,
O chá revelação é rapidinho, né? Mas educar para a sociedade, educar para o futuro, é o nosso dever, né? E o processo de reencarnação, dado essa dádiva tanto para as mães quanto para os pais, seja lá homens ou mulheres, tem que ser cumprida nessa fase, né? Nessa reencarnação, para que não precisamos levar lá adiante mais uma carga ali na frente. Obrigada, Elenir, pela participação. Eu espero estar contribuindo comigo e com os meus pequenos aqui para a sociedade melhor. Agora, outro galã, vamos lá. Rogério, uns 2 minutinhos para você, Rogério, para falar das relações interpessoais e conjugais, né? Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco aqui neste momento, nos abençoando nessa comunhão, entrelaçando os nossos espíritos e os nossos corações. Então, se a gente for fazer, como a Elenir foi falando, eu fui permeando alguns caminhos, assim, desde a época de Jesus, quando a mulher ela tinha uma extrema submissão em relação ao homem. Isso até é bíblico, aonde que ela não tinha acesso à cultura, aonde elas eram tidas como mentirosas desde o seu nascimento, aonde o homem ele poderia ter um harém de mulheres, ele podia ter mais de uma mulher, dependendo do costume, a cultura. Se ela colocasse, às vezes, um tempero de sal mais aguçado na comida, poderia causar a separação e a substituição da mulher. Só que depois também, mais adiante, a mulher ela foi conquistando os valores, esses valores que foram através dos tempos. E como o Carlos muito bem colocou, eu achei também muito interessante essa convergência entre homem e mulher, que ora eu estive como sexo feminino, e em um outro dado momento eu estive sendo feminino. Então, são essas coisas que vão se estreitando através dos tempos. E para que a gente, às vezes, tenha um equilíbrio, uma serenidade, uma compreensão dentro do lar, muitas vezes a gente tem que ceder, igual a Elenir falou. Ceder e algumas vezes também tem que agir com ser mais incisivo, mais com a razão, mais com a atitude. Então, tem que existir esse equilíbrio. Porque senão acaba a separação. Não tem não há casamento que dure. Percebe? Eu também, eu já tenho eu vou fazer 33 anos de casado. Não é fácil, muitas vezes, a convivência. Se alguém falar que é fácil, não é fácil. Então, a gente tem que ceder muitas vezes, porque, igual também foi falado aqui, que a caridade ela tem que começar nessa sociedade em miniatura, que o próprio Divaldo fala, para que depois ela saia de dentro do lar e seja levada lá fora. Então, são vários fatores que influem nisso. E para que a gente atinja essa evolução, a gente tem que ter aceitação de muita coisa. Porque se a gente não aceitar, é complicado. É igual um choque que a gente toma, as linhas não se convergem, elas se estreitam e se deterioram. Então, é isso que eu penso. Perfeito, Rogério, muito obrigado. Temos aqui a Mara Siqueli. Marinha, dá o seu depoimento. A Marinha tem filhos adotivos. Quantos filhos adotivos, Marinha, você tem?
Quantas crianças que você adotou? Ô, Porto, vocês estão me ouvindo? Tá, não tá legal o seu som. Então? Ah. Tá, não tá legal. Ô, Porto, só pedir licença. Mara, manda um áudio para mim pro WhatsApp e eu publico aqui pro pessoal. Pode ser? Porto, já temos o áudio aqui da Maria. Da Mari. Opa. Vamos ouvir a Mari. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Parabéns, viu, Elenir? Foi muito legal o que você trouxe para a gente refletir. A família é tudo, né? A família realmente é muito importante. Eu vou falar de mim um pouquinho, né? Porque eu, graças a Deus, tive o privilégio de poder ficar em casa, né? Cuidando das minhas crianças. E eu digo que é algo muito valioso, né? Quando a mãe tem a possibilidade de cuidar dos seus filhos. Eu vi algumas situações com alguma tristeza, né? Porque algumas mulheres se sentem rebaixadas por ficarem só no lar. E ficar no lar é uma bênção quando isso é possível. E eu admiro muito as mulheres que trabalham fora, porque além delas ajudarem a manter o lar, elas ainda educam seus filhos. Mas eu deixo aqui, né, essa reflexão para as mãezinhas que ficam em casa com seus filhos, que é um grande privilégio. Eu tive a oportunidade, né, de ter me casado em 89, eu tenho 32 anos de casada, tive 2 filhas. Depois de 15 anos, nós adotamos um casal, né, que são crianças muito especiais. E depois de 2 anos da adoção, eu engravidei aos 43 anos, com muita alegria. E depois ainda eu adotei, né, eu, meu marido, a minha família. Que graças a Deus, como foi falado aqui hoje, a importância da família unida, nós somos bem unidos, né, com relação a ter essa responsabilidade da família. Então, nós adotamos mais um menino, né, que é o Rony, que está com a gente há 2 anos. Agora ele vai fazer 9. Então, é uma bênção e é isso. E eu acho muito legal o que foi falado, né? E uma hora a gente está na horizontal, outra hora está na vertical. E é isso, eu acho que quando a gente está numa das vértices, o importante é a gente fazer o nosso papel o melhor possível, né? Tá bom? Obrigada, gente. Boa noite a todos. É um prazer participar desse Refletindo com Jesus. Obrigada. Mara, nós que agradecemos a sua participação. E nós temos aqui presente que vai dar o depoimento, Claudete. Essa questão de verticalização e horizontal, né? Realmente é uma situação bastante... É uma experiência bastante interessante, né? Diz que os opostos se atraem, né? E são através desses opostos que vai existir uma linha de convergência linear no sentido da evolução. Então, como foi dito, eu creio que num relacionamento, o principal realmente é o respeito, né? Porque a mulher... realmente, ela teve seu período de escravatura dentro do lar, né? O homem também teve o seu poder de ser incisivo dentro do lar, e com as experiências, isso daí foi modificado. Mas ainda hoje, ainda existe esse tipo de comportamento dentro dos lares, existe ainda. Mas, como foi dito, as mulheres, nós mulheres, né, temos essa capacidade de estarmos sempre no vertical para que haja harmonia dentro de um lar. Porque dentro de um lar, o que realmente leva a sustentação de uma harmonia é a própria essência feminina. E o homem é o complemento dessa sensibilidade. Então, se o homem estiver realmente sintonizado com essa sensibilidade que está dentro dele, que ele também tem esse sentimento feminino,
aí sim o relacionamento se torna harmonioso. E, acima de tudo, é o respeito, né? E o respeito, ele é baseado realmente numa integridade que a própria pessoa traz dentro dela mesma. Às vezes, não é necessário de nós sermos espírita, de nós sermos de outra filosofia, para nós termos respeito, porque o respeito, ele nasce com o espírito, e ele é desenvolvido de acordo com a evolução de cada um de nós. Então, esse relacionamento entre homem e mulher, nada mais é do que o exercício do respeito da própria evolução de ambas as partes. É o que eu vejo, Laudete. Porto. Obrigado. Paulo Rossi, uma breve reflexão sobre o tema, Paulo Rossi. Agradeço pela oportunidade. Boa noite a todos. Parabéns, Helenir, por nos trazer essa riqueza de informações sobre uma das obras do André Luiz, que nos remete a reflexões importantíssimas na nossa vida. E dentro desse aspecto de verticalização e horizontalização, acredito que em momentos a gente está nesse aspecto horizontal e em momentos na verticalização. Existem esses dois momentos que a gente, uma hora a gente está em um momento, outra hora a gente está em outro. Faz parte, eu acredito, do aprendizado da gente. E um aspecto importantíssimo que a gente precisa refletir é a aceitação. Eu vejo como princípio de tudo, principalmente a autoaceitação. Se eu me aceito como eu sou, eu vou ter a grande possibilidade de aceitar as outras pessoas como elas são. E o que isso implica nos relacionamentos? É importantíssimo esse aspecto, porque a gente se projeta muito no outro. Então, a atitude do outro, às vezes, não está de acordo com o que a gente acha que ela deveria fazer. E a gente projeta aquela atitude, ela não deveria ter agido assim, e a gente fica remoendo aquela situação. Então, aceitação. Aceitar que o outro erra, aceitar que eu também erro. E a doutrina espírita, ela nos traz uma bagagem importantíssima nesse aspecto. Porque não é pelo fato de eu conhecer, de eu estudar, que eu não vou errar. Eu vou errar. Eu vou errar. E se eu errar, eu tenho que aceitar o meu erro. Senão eu também não vou conseguir aceitar o erro do outro. Então, nesse aspecto, é importantíssimo saber ouvir. Isso é uma dificuldade que a gente tem, de saber ouvir. Quantas vezes a gente senta na mesa, o outro está falando, e o nosso pensamento está lá, nem prestando atenção no que o outro está falando, a gente tá vendo, mas a gente não está prestando atenção no que a pessoa está falando. E nesse aspecto, é riquíssimo no relacionamento, a conversa, o diálogo, porque se não for assim, vai se perdendo muito esse algo de um complementar o outro, né? Então, tudo isso é muito válido, mas o que me chama muito a atenção, dentro do que você trouxe, Helenir, é a aceitação. É a aceitação. Se nós não aceitarmos como nós somos, nós não vamos aceitar os defeitos do outro, aí complica tudo, embola tudo meio de campo ali. E aí a gente sofre bastante. Obrigado, Porto, pela oportunidade. Tem um livro do Martins Peralva, Entendendo Mediunidade, que ele vai falar dos vários, classificar os casamentos. Ele fala do casamento afim, ele fala do casamento provacional, do casamento acidental e do casamento transcendental. Então, no nosso planeta hoje, na nossa realidade, a maior parte, a incidência maior de casamentos provacionais. Ou seja, alguém está aqui, os dois, o
os cônjuges, para resgatar dívidas pretéritas, né? E tem o casamento sacrificial, em que um dos cônjuges olha para o outro para suprir as suas deficiências, ser um guia, ser um modelo para aquele irmão que vem agora como esposo ou como esposa, para ascender, para evoluir no aspecto espiritual. Então, a doutrina espírita é muito rica nesses aspectos, e se a gente focar todo esse conhecimento, mesmo nessa encarnação, eu acho muito possível que a gente possa estar subindo, se elevando um pouco além da média da maioria das pessoas. É conhecimento, como foi colocado inicialmente pela Eleni, a base da pirâmide espírita, né? Ciência e filosofia, para se chegar até o topo da pirâmide, que seria a religação com o Pai, seria a integração com Deus. Como disse Jesus, eu e o Pai somos um. Ou seja, tudo aquilo que o Pai pensa do seu filho, da sua criatura, ela executa porque sabe que é a melhor direção a seguir. Estamos Penso aqui também, Porto, que a gente precisa muito da indulgência. Sim, aceitar o defeito do outro, do jeito que a pessoa é, sem dúvida. Bom, Eleni, vamos para as suas considerações finais. Já estamos em cima da hora. Gente, nossa, que alegria poder ouvir todos vocês. É um aprendizado imenso, né? A gente sabe que nós sozinho, pensando sozinho, a gente não vai muito longe, não. Por isso que nós precisamos desses quase 8 bilhões de pessoas no mundo, que é para a gente evoluir junto. Precisamos disso. Hoje aqui, para mim, foi maravilhoso estar com vocês. Cada observação é aquela história. A gente traz um tema e lança, né? E todo mundo traz o seu entendimento, a sua compreensão. E, na verdade, nós vamos juntando isso a uma colcha de retalho que vai se unindo, vai se costurando e fica linda. E a gente aprende muito. Esse tema realmente me chama muito a atenção. Eu me analiso muito para que eu saiba o meu instante horizontal, meu instante vertical, para que eu possa respeitar o outro. Porque a gente busca sempre mais e mais a harmonia, o equilíbrio, e isso a gente consegue se entendendo, se compreendendo. Por isso que quando foi dito que nós temos os dois, com certeza, mas que a gente saiba o momento de utilizar um e outro, né? Foi muito bom. Gente, parabéns por esse trabalho, um trabalho maravilhoso. É a primeira vez que eu estou participando, assisti alguns lá pelo YouTube, mas maravilhoso. Para mim foi uma alegria imensa estar aqui com vocês. Gratidão imensa, viu? Boa noite a todos. Nós que agradecemos, Eleni, pela sua participação e pode esperar novos convites no futuro. Muito obrigado. Bom, eu peço desculpas para aqueles que não conseguiram falar, embora estejam abertos a isso, mas o nosso tempo já expirou, né? E agora eu vou ter que convidar o próximo mediador da próxima semana, que vai ser a Vera, a minha esposa, e hoje eu não deixei ela falar exatamente por isso, porque na próxima semana ela vai falar demais, tá, Vera? Então, domingo que vem você compensa a sua mudez de hoje, tudo bem? Você aceita o convite? Aceito, meu querido, aceito com muito prazer. E assim você vai em mais um relacionamento, né, Vera? Opa! Gente, só aproveitar aqui antes de vocês saírem, concluir rapidinho aqui. Primeiro, agradecer a participação, Eleni. Muito bom você estar aqui. Espero que seja a primeira das 1000 vezes que você irá retornar. Eu que agradeço. Eu queria agradecer também aos demais que estão aqui. Deixar claro, tá, gente, que o nosso programa, o intuito é esse mesmo, tá? É um pouquinho de debate, um pouquinho de pontos de vistas pessoais mesmo, né? A gente, quando tivemos a ideia de criar esse programa, foi de trazer esse esclarecimento para que todos pudessem ter voz, né? Então, foge a questão ali de uma doutrina, foge a questão de um evangelho,
de uma preleção, é essa conversa mesmo, porque às vezes a gente tem esse momento de que sempre quem está falando está certo e os demais estão tudo errado, tem que estar ali para aprender. E aqui não, a gente vê que tem outros pontos de vista, né, para ser colocado, com educação, e isso faz com que a gente reflita. Né? De repente, poxa, o ponto de vista do Paulo Rosa me chamou a atenção. Por que não pensar naquele ponto de vista? Então, esse é o intuito do programa. Segundo, colocar que não precisa ser expositor, não precisa ser o presidente da aliança para estar aqui, para poder falar. Todos vocês que tiverem vontade, tiverem algo a querer comunicar aqui para a gente, seja bem-vindo. Procura a Lourdinha já vai deixar uma data ali agendada com vocês, e aí vocês podem vir aqui conversar, não precisa ser expositor, não precisa nada. Nosso programa aqui, a ideia é bem democrática mesmo, que todos possam falar. Então, eu queria agradecer demais a presença de vocês. Pessoal, muito obrigado pelos ouvidos que nos foi dado nesta noite e pelas reflexões que aqui foram colocadas. É exatamente isso. É trocando ideias, né? Trocando experiências que nós vamos avançando na escala evolutiva. E um dia estaremos plenos e relativamente perfeitos. Vamos eleger aqui alguém para fazer o encerramento, as preces finais. Marco Cutiaro, por favor. Boa noite a todos. Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao Pai por mais um domingo, por mais um final de semana e mais um início de uma semana que te pedimos, Pai, tenhamos a sabedoria de podermos buscar o equilíbrio dentro da nossa família, porém não só dentro dela, lembrando que aqueles ao nosso redor são também espíritos em evolução. E nós te pedimos, Pai, que possamos enxergá-los desta forma como espíritos, buscando auxiliar sempre que possível através desta aula maravilhosa que a nossa colega Elenir nos trouxe hoje, o equilíbrio. Que possamos também respeitar a todos, sempre do ponto de vista do Evangelho do nosso Mestre amado. Obrigado a todos por fazerem parte deste grupo e nós, agradecidos que somos, pedimos a Deus por olhar por nós e por toda a nossa família. Pai nosso que estais nos céus e em todos os corações, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles a quem nos têm ofendido. E não nos deixeis, Pai, cair em nenhuma tentação. Livra-nos de todos os males, e principalmente de praticá-los. Pois a ti pertence o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus, que assim seja. Uma excelente e amorosa semana a todos.